O que você faria, amém, se você tivesse alguém que você pudesse ir e essa pessoa fosse falar com você e dissesse para ti todos os segredos, tudo que você precisaria para ter uma vida bem-sucedida para o resto da tua vida, o que você faria? Amém. Amém. Você daria 100% de atenção e ouvido. Esse é o nosso Deus. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, algumas coisinhas nessa manhã eu gostaria de repassar e revisar. Coisas simples para começar. Nós precisamos desenvolver essa habilidade de obedecer às simples instruções. Amém. A palavra de Deus é simples. Não cobiçarás. Não mentir. Ama a Deus. E lembra, esse cuidado de lidar com as Escrituras, com a palavra de Deus revelada a nós, que é o plano de Deus e o coração de Deus, desenvolve o nosso ouvido. E é esse ouvido que vai ouvir. Faltou vinho no casamento. Pega tantas vasilhas de águas, enche de água e depois derrama. É a habilidade de estar atentamente ouvir a instrução de Jesus é que vai te liberar o teu milagre. Então, o que acontece? É a nossa habilidade de ouvir atentamente quando Ele diz: não anda ansioso, mas ora. E aí você leva a sério: não anda ansioso, mas ora. Deus, o meu coração está ansioso, eu vou orar e colocar diante de Ti, até que a paz de Deus entre no coração, onde você leva a sério essas palavras, é isso que vai desenvolver os teus ouvidos para você perceber e ouvir. Vai até o lago, pesca, o primeiro peixe que aparecer vai ter uma moeda para pagar o imposto. Ou seja, se atentamente você ouvir, você desenvolve o teu ouvido para ouvir o que Deus quer fazer. Amém? A outra coisa que eu queria dizer, amém, e é importante, nós estamos vivendo um tempo de grande, amém, de grande influência espiritual. Amém. A nossa luta não é contra sangue e carne. O inimigo, e a Bíblia fala, sabe que pouco tempo lhe resta, ele está operando, nós já sabemos, amém, como o inimigo opera. Tenha certeza que você está debaixo de uma influência só. Amém. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Nós vivemos pela graça de Deus. Então, a cada manhã, a palavra de Deus, Deus resiste soberba, mas dá graça humilde. A cada manhã, cada dia, diz Deus: concede-me da tua graça. Amém. Pratica isso. Quando os discípulos estavam sob pressão, eles disseram: Deus, olha para as ameaças e concede aos teus servos, para que mais ousadia continuem sendo fiéis à palavra de Deus. Amém. Quando a pressão aumenta, pede graça de Deus para continuar obedecendo. Amém. A pressão aumenta, tudo vai ao teu redor. Senhor, eu preciso da tua graça. E aí o que aconteceu? Eles ficaram cheios do Espírito e continuaram pregando e vivendo a realidade do reino. Amém? O Espírito Santo de Deus vai te ajudar a ser fiel nessa hora. Amém? Nós precisamos, e meus irmãos, a época que nós vivemos, nós precisamos ter a fé que a gente vê na Bíblia, os milagres que a gente vê na Bíblia, o ânimo e a força e a coragem que nós vemos na Bíblia, o poder de Deus que nós vemos na Bíblia. Amém? Nós estamos precisando de Deus nessa hora, como nunca antes. Amém? Não monta uma vida onde você acha que a tua maneira de montar ela, teus recursos e a tua experiência, amém, te protegem. Somente Deus nos protege nessa hora. É a nossa completa devoção. Amém? Então é tempo, e nós precisamos estar continuamente com esse coração renovado, de amando a Deus, perto dele e ouvindo a voz dele.
Amém? Nós estamos lidando com tamanha oposição. Quando o autor aos Hebreus fala, ele diz assim, olha para a nuvem de testemunho, olha o que essas pessoas fizeram, esses homens e mulheres de fé, o que eles fizeram. Olha para elas e sintam-se animados, encorajados, amém? A viver esse tipo de vida, olhando firmemente para Jesus, desembaraçando de todo o peso. E aí o autor aos Hebreus fala da seguinte maneira: nós ainda não chegamos à oposição que Jesus chegou. Amém? A oposição enorme que ele teve. Amém? Então ele diz assim, não desmaiem, amém? Não desanime. O que Jesus passou, amém? Não faz, amém? Não se compara com o que nós temos. E ele venceu, e ele está pronto a te ajudar. Amém? Então, o que acontece? A pressão aumenta, os desafios aumentam, e nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do Espírito de Deus. Amém? E o que acontece é isso, nós vamos ver a pressão enorme aumentando, tentando desviar você da fé, e nós precisamos estar mais cheios do Espírito para combater essa realidade. Amém? Então, não é tempo, meu irmão e minha irmã, não é tempo de aliviar na nossa busca de Deus, na nossa vida, na nossa devoção, não é tempo. O ser humano vê ao contrário, quando a pressão aumenta, eu tenho que ir atrás para resolver os problemas. Não, você tem que ir para Deus, mais do que nunca. Você tem que orar mais, você tem que estar, amém, ouvindo a voz de Deus. A pressão que nós estamos vendo cada vez é maior. Amém? E você sente nas tuas emoções, amém, no teu ânimo. Amém? E é interessante que o ambiente confuso ele gera uma dúvida: será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que amém? É uma confusão enorme, porque você entrega as decisões da tua vida às tuas emoções, à tua lógica, à tua inteligência humana, quando diz assim, nós vivemos por fé. E é claro a instrução de Deus, se nós não aprendemos a viver pela fé, nós vamos sucumbir, porque nós vamos seguir as nossas reações naturais. Você vai fazer conta, você vai avaliar com a tua mente, a tua lógica, amém, os seus sentidos, a Bíblia fala dos sentidos naturais. O homem natural vai resistir o operar do Espírito nessa hora. Ele vai fazer conta, ele vai avaliar, ele vai sentir, ele vai olhar, ele vai ouvir, e ele vai... Tudo que ele vai... Toda a fonte de decisões dele, os dados que ele vai coletar não são do céu, são daqui da terra. E essas coisas que nós estamos coletando é tudo influenciado pelas trevas. A nossa carne responde ao mundo, responde ao inimigo e diz amém para o que ele diz. O nosso espírito clama, não. Nosso espírito diz, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém? Você crê em Deus? Então você tem essa briga enorme. E nós às vezes esquecemos as palavras de Jesus. O inimigo tem um objetivo, matar, roubar e destruir. E se você sente essa pressão ao teu redor, amém, essa é a razão, é o inimigo está operando. O inimigo está operando na terra. Amém. A Bíblia fala que o espírito anticristo já está na terra. Ele está ao nosso redor, amém, fazendo e acontecendo. Amém? Quando você olha, a Bíblia descreve iniquidade, se chama, a palavra iniquidade se chama sem lei. A pessoa ela não tem regras, ela faz o que ela quer. Ela é o próprio Deus, ela inventa o que ela quer, e nós estamos vivendo esse período. Amém. E aí, nesse tempo, a pergunta de Jesus é: encontrará fé na terra? Amém. Então, onde é que nós estamos trabalhando? O que é importante em tudo que nós estamos dizendo? Nós precisamos fortalecer a nossa fé e ficar atentos a todas as potenciais situações que geram engano no nosso coração, onde você, amém, balança. E tudo que alimentar o teu homem natural, amém, vem da carne, vai desviar você. A amizade do mundo, tudo que é da carne, ela não pode agradar a Deus. Então nós precisamos estar bem atentos a essa realidade e alimentar o nosso coração, amar a Deus e nos encher da palavra de Deus. Amém. Desde a antiguidade nós já temos o conselho de Deus.
não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Não faz isso. Amém. Mas nós fazemos. Amém. O ser humano faz, ele continua fazendo. E ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, ou você pega um texto desse, você não é para você administrar, sugerir, dizer, Deus, eu entendo, mas para mim não, é na época, é o velho. Não. Essa é a palavra de Deus clara. Você tem que aprender a dizer, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu vou meditar dia e noite nas Escrituras. Essa pessoa vai ser bem-sucedida. Amém. Ou seja, medita dia e noite. Então, você olha para a tua vida e diz assim, eu estou meditando dia e noite nas Escrituras? Não. Amém. Então, faz. Amém. Amém. Medita dia e noite. Pede a graça de Deus. E, meus irmãos, existe nessa manhã a graça de Deus para ajudar você. Amém. Da graça, a quebrar todas as amarras, amém, todas as cadeias e ajudar você a enxergar e dizer assim, Deus, eu quero caminhar essa jornada, eu quero fortalecer a minha fé. A Bíblia fala, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, existem instruções sendo dadas para serem feitas. Se nós não estamos fazendo, nós vamos ter dificuldades nessa terra. Amém? Então, se você sente dificuldade, você tem que olhar, eu estou fazendo. Amém. É que nem você ir no médico, né? Você vai no médico, faz o diagnóstico e diz assim, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Aí você não faz nada disso. Você vai no médico e fala assim, doutor, eu estou ruim, assim, você fez o que eu fiz, então não volta aqui enquanto não fizer. Amém. É simples. Amém. As pessoas voltam para Deus, voltam para aconselhamento, voltam para tudo. Você está fazendo, está levando? Não estou, eu sinto, não deu tempo, pastor, mas eu preciso. Amém. Nós estamos indo atrás de soluções, nós estamos inventando um novo evangelho. Amém. O plano foi estabelecido. Amém? Então Deus tem graça para você cumprir isso. Então nessa manhã, não sai desse lugar, não é na tua força. Amém? Deus vai me ajudar. Fala para o teu vizinho, Deus vai me ajudar. Amém? Deus vai me ajudar a ser um vencedor. Deus vai me ajudar a vencer. Eu me disponho, Deus. Amém? E você tem que dizer, eu me disponho. Oh, Deus, eu não tenho tudo o que precisa, eu não sei, amém, a minha situação toda é complicada, mas tua palavra diz, se eu for até, amém, vinde a mim então cansado, eu vou ensinar vocês a operar, amém, seja uma pessoa ensinável, eu vou aprender, isso significa o seguinte, eu estou fazendo várias coisas que não estão certas, Deus, da minha velha natureza, eu vou fazer o que é certo, não acha que você pode desobedecer a Deus e ter os benefícios do reino, esse é o primeiro engano, que a religião diz, eu posso não obedecer a Deus, não levar a sério as Escrituras, e eu posso querer a bênção de Deus. Não existe, esquece. Amém. Amém. Às vezes nós temos que falar o óbvio. Amém. Mas a minha vida está assim, minha situação está assim, minha condição está assim. Sim, você lendo a Bíblia, orando, indo na igreja. Não dá tempo, né? Ok. Amém. Onde nós chegamos? Isso se chama a iniquidade que toma no nosso coração, onde você diz, eu posso fazer qualquer coisa, e tem a expectativa de que, amém, Deus do universo vai entender, amém. Deus nos livre disso. Então, o que acontece? Nós não podemos ser ingênuos nessa hora. Nós precisamos preparar as pessoas, amém? Preparar nossos filhos para o ambiente que eles vão lidar. Não é hora de aliviar, meu irmão, amém? É hora de ser misericordioso, gracioso, mas preparar os nossos filhos que eles vão enfrentar. Amém. Eles vão enfrentar um ambiente de engano que vão tentar desviar a fé. Amém. Aquela simplicidade, a devoção de que Deus é fiel, Deus é bom, Deus é grande. Amém. Que que Jesus está voltando. Amém. Que Deus tem um plano para a tua vida, que Ele te ama. Amém. O mundo eles vão ser desafiados. Amém. Com teologias, com planos. Assim. Amém. E nós precisamos estar cheios de Deus. Então, vamos ler alguns textos nessa manhã. 2 Timóteo 3. Vamos ver até onde nós vamos. 2 Timóteo 3. Só para dar um pano de fundo. Deus tem um plano glorioso, meus irmãos. Deus tem um plano glorioso para salvar. Não é que você diz assim, mas olha o caos que nós estamos vivendo, sim, o caos que nós estamos vivendo, por isso Jesus precisou vir, e Ele tem um plano. Você tem que seguir o plano, só existe esse plano.
Esse é o Evangelho de Deus, é o poder para salvar. Amém? Vive o Evangelho de todo o teu coração. Não é hora de medidas paliativas, amém? Fazer joguinho, amém? Mental, emocional, Deus, não é hora. É uma hora de deixar, amém? Nos humilharmos diante de Deus e dizer assim, nós vamos levar a sério e eu vou ver o reino de Deus se manifestar na minha vida. Amém? Amém? 2 Timóteo 3, primeiro texto, diz assim, sabe, porém, isso, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis e perigosos. Tempos difíceis. Quantos creem que os tempos de hoje que nós estamos vendo são difíceis? Também são difíceis, são perigosos, inclusive. Por quê? Porque está dizendo, os homens, isso é algo que o que acontece? Os homens serão. Eles não é que eles estão fazendo, eles se tornaram, amém? A degeneração do ser humano se tornou ao extremo onde eles não têm atos de egoísmo, eles são por natureza, a natureza dele está corrompida. Amém? É só o que eles sabem fazer. Eles são instrumentos na mão do diabo para fazer o caos que nós estamos vivendo. E aí fala aqui, arrogantes, blasfemadores, desobedientes, desafeiçoados, traidores, atrevidos. Amém? As pessoas esse é o ambiente que nós vivemos. O pastor não sabe a dificuldade do meu emprego, amém? Lidar com isso na faculdade, na escola. Essa é a realidade, meu irmão. Amém? Esse é o mundo que nós vivemos. Eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tem forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Amém? E aí entra no lado da religião, amém? Amém? Tem lá, que é a descrição da bijuteria, né? Tem uma forma bonita por fora, mas é latão e podre por dentro. Amém? Essa é a realidade, porque a palavra de Deus tem... E a Bíblia diz, foge dessas pessoas. Amém? Nós temos que saber lidar com isso. Cuidado com os acordos, com quem você anda, as más conversações. Ele fala, as pessoas resistem à verdade. Se você olha, versículo 8, esses resistem à verdade. As pessoas resistem à verdade. Acho que eles de um outro evangelho. Não é bem assim. Não. Resistem à simplicidade do evangelho. São homens de todo corrompidos. Corrompidos na mente. Amém? Onde você tem certas situações onde as pessoas foram rejeitadas por uma vida de fé. Elas não, amém? A mente tão corrompida que eles não. Amém? Eles não. Réprobos. É isso. Uma mente de tal forma corrompida. Mas não consegue captar. Amém? Você existe de tal maneira. Aprendem sempre, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Essa é a descrição. Todavia, essas pessoas não irão avante, porque a insensatez delas vai começar a vir à tona. Amém? E Deus vai lidar. E aí ele diz assim, todos quantos querem viver piedosamente, versículo 12, serão perseguidos. Ou seja, esse é o ambiente, ok? Um ambiente de desafio, de pressão, maldade, amém? Pecado, corrupção, um coração corrompido, injustiça, tudo. E aí Deus te põe assim, Deus te unge, diz, eu vou viver uma vida piedosa, amém? Uma vida piedosa, amém? A velha conversa da escola dominical, o mundo está indo, não vai junto, amém? Mantém e cresce, amém? A distância nossa com o mundo, com a religião tem que aumentar cada vez mais, você tem que ser mais estranho, amém? Você crê em Deus? Eu creio em Deus, amém? Amém? Eu creio em Deus. E porque eu creio em Deus, eu obedeço. Amém? E faço o que Ele diz. Você ainda faz o que Ele diz? Sim, faço o que Ele diz. Perdoa? Sim, perdoa. Não mente? Sim, não mente. Amém? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Amém? Eu quero a bênção de Deus na minha vida. E aí ele diz assim, os homens perversos e impostores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, bate nessa tecla de novo. As pessoas, o ser humano corrompido, ele vai continuar enganando e sendo enganado. Então, nós temos falado desse ambiente, desse desejo que Deus tem. O que agrada a Deus é a fé nele. Então, o ambiente é totalmente oposto a uma vida de fé. E nós precisamos entender, tudo ao nosso redor, as conversas de grupo, de WhatsApp, de Twitter, as notícias, todos os influenciadores, tudo que você ouve, tudo que você experimenta, a tua carne, a dor, a pressão, tudo vai contra uma vida de fé.
é contra, é a pressão do mundo. E Deus diz, nós precisamos estar cheios do Espírito para vencer isso, amém? Maior é Deus em nós, e Deus tem que ser maior em nós, amém? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E o inimigo vai usar toda a pressão, ele parece estar, amém, a água batendo nas pernas, né? De tudo que é lado, e pressão, amém, e ameaça, e os discípulos disseram, ameaça, o que eles fizeram? Vai a Deus, dobra o joelho e me enche do teu Espírito, amém? Então, o que você faz? Senhor, a pressão do dia foi grande. Dobra o teu joelho e diz, Deus, me renova, me enche do teu Espírito, me enche de ti, Deus, eu preciso da tua força. Ok, vai adiante. Amém. Amém? A pressão foi tão grande que exigiu do meu motor, amém, eu devia trocar óleo de 3 em 3, eu estou trocando de 1 em 1 mês. Amém, troca o óleo. Amém. Amém, está exigindo, amém, está queimando o motor. Deus tem óleo novo, amém? Mantém as vasilhas cheias e óleo extra. Vasilha cheia e óleo extra. Amém? Amém? Mantenha os olhos. A gente vive na força do Senhor. Meu irmão, eu só imagino o que cada um de vocês encontra no dia a dia de vocês. Amém? Vocês não sabem o que eu encontro. E nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Amém? Não julgar, não desprezar. Todo mundo, no seu nível, tem pressão enorme. Mas eu quero dizer uma coisa. O Espírito Santo é o mesmo, está presente. E Ele é a nossa força. Amém? Não faz sentido nenhum você estar passando por um monte de pressão, não dobrar o joelho e não ser renovado em Deus. Amém? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Amém? É na força do Senhor. O outro texto, Judas, vira um pouquinho mais. Judas no capítulo 1. Pastor, parece que as coisas não aliviam, é uma pedrada atrás de outra, é notícia ruim, aí vem outra pior, e aí não sei o que, um quebra, o outro faz. Mas como é que eu vou lidar com isso? Sendo cheio do Espírito. Ok? Como é que eu vou lidar com isso? Deus já fez a provisão. Seja cheio do Espírito. Amém? Amém? Como é que eu vou lidar com isso? Seja cheio do Espírito. Mas a pressão. Seja cheio do Espírito. Amém? E como é que você diz? Enchei-vos do Espírito falando entre vós. Por isso que eu digo, amém, louva a Deus, adora a Deus, fica na presença de Deus e, amém, o amor a Deus o nosso retorno a Deus em adoração, em rendição, em um coração humilde, ele é automaticamente, você se rende a Ele, você se adora e você se prostra em espírito e em verdade e você sai renovado. Amém. Graças a Deus pelo seu bom espírito. Nós não somos órfãos nessa terra. Pastor, eu estou sozinho, nada funciona. Não, você tem a pessoa, a Bíblia fala, Jesus, eu jamais vou te deixar e jamais vou te abandonar. Ele está ali contigo, te ajudando, se você anda com Ele. Anda com Ele. Amém. Anda com Ele. Então, Judas. Versículo 17. Capítulo 1, versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. Amém. Ele está de novo. Lembra disso. Os quais vos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores. O último tempo. Versículo 17, agora o 18. No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele está alertando, é tempo difícil, as pessoas vão operar em outro espírito, vão sugar a vida, vão desafiar você. Ele diz, fortalece a tua fé, te anima, te fortifica. E aí, versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Amém. Tem gente no limbo aí. E Deus diz, tenha misericórdia, porque de alguma maneira Deus dá graça para essas pessoas. E olha o que ele diz, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O ambiente, isso nós estamos falando lá atrás também. O ambiente desse mundo é esse. Mas a solução é a mesma.
As trevas cobrem a terra, mas a glória do Senhor brilha sobre. Amém. Existe, o Evangelho é o poder de Deus. Amém. O plano existe. Amém. A solução existe, o plano existe, o caminho existe. Amém. A maneira de viver e de operar nessa terra, a provisão existe, a instrução existe, os mandamentos existem, o poder existe, está tudo disponível. Amém. E a Bíblia fala, nessa pressão, te fortalece em Cristo Jesus, na graça que está nele, no plano de Deus. Amém, cresce. Amém. Então, a nossa jornada de fé e de caminhada ela vai ser desafiada. Essa é a razão, eu creio que nós estamos vivendo, amém, estudando bastante nesses últimos tempos. Esse assunto do engano, nós precisamos estar alerta, porque o engano tem um alvo, é fazer você tirar os olhos de Cristo e enfraquecer a tua fé. Amém. Você vai botar a tua fé em outro lugar. Amém. Vai sugerir outra coisa, vai tirar os olhos de Deus. Amém. Nós precisamos ter a nossa fé intacta, radical, não deixar nada, nem dúvida, nem ninguém. Amém. Dizer assim, amém, você crê em Deus. Amém. Eu creio em Deus. Deus é fiel. Amém. Eu estou indo para a terra prometida. Eu vou completar a minha carreira, vou guardar a fé e ouvir muito bem, servo bom e fiel. Jesus está voltando e eu vou estar pronto. Amém. Uma fé radical. Amém. 2 Tessalonicenses. Se você quiser, você até pode olhar ali no versículo 24 de Judas, ainda que eu estou, diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Só Deus para nos guardar. Amém. Graças a Deus. Amém. Você não vai se desviar da fé, e não vai tropeçar, e não vai ser enganado pela graça de Deus somente. Então aprecie a graça de Deus. Amém. Deus, graças a Deus. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2. Esse texto, eu estou lendo alguns textos. Se você quiser agregar Efésios 5, diz assim, remindo o tempo, os dias são maus, tempos difíceis, tempos... Amém. O último tempo, ele está falando, amém, e Jesus estava explicando esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos sentindo isso na pele, amém. Você está sentindo a pressão, e se você deixar esse espírito desse mundo, entra embaixo da nossa, ele vai embaixo da nossa, ele toma conta, ele contamina você, ele entra pelos poros, amém. Na verdade, quando vê, você está falando uma bobagem, você está falando uma coisa que não tem nada a ver com Deus, você está desanimado, parece, é que nem esse mundo. O mundo, se você não cuidar, o inimigo, nas coisas que você come e você põe no teu corpo, está entrando, amém, está contaminando e corrompendo você, amém, quando você nem espera, amém. Quem é que deu permissão para ti, amém, botar um raio, amém. Então, agora todo mundo vai viver debaixo, dizem que esses rastros de avião branco aí que largo, amém, são coisa química que está sendo largada assim. Quem te deu autoridade para largar esse negócio em cima da minha cabeça? Não tem, meu irmão. Você está sendo bombardeado de todos os lados e maneiras por esse sistema. Não seja ingênuo, meu irmão. Como assim você vai viver um dia, não está debaixo do governo de Deus, da cruz, amém, do sangue de Cristo, cheio do Espírito Santo? Como é que nós podemos chegar ao ponto e achar que nós podemos ver um dia longe de Deus? Amém. E meu irmão, o ponto é isso, é tão glorioso a salvação que Deus nos deu, que nós devíamos estar nos alegrando, não importa. Amém, não importa o que está acontecendo e a maldade que está aumentando. Amém, Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Nós temos um Deus muito grande. Amém. Maravilhoso Ele é. Amém. Ele tem tudo. Amém. Ele tem provisão, tem graça. Amém. Dentro da arca tem tudo que você precisa. Amém. O reino de Deus no Espírito. Amém. O Espírito Santo, Deus está dentro de nós, Ele é maior em nós. Tudo que você precisa, Deus conquistou na cruz para você. Amém. O engano é você achar que você não precisa de Deus, num mundo que nós estamos vivendo. Amém. Então, ele está falando desse tempo com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está escrevendo para a igreja sobre a volta de Cristo. Onde as pessoas vão começar a ser enroladas,
Amém? Supondo que o dia veio ou o dia não veio. Amém? Esse é outro assunto. Amém? As pessoas dizem. Amém? Ou não estão preocupadas, as pessoas não estão falando sobre a volta de Cristo, que já é um engano só em si. Nós devemos viver na expectativa da volta de Cristo. Se a pessoa não está falando, tem algum problema. Amém? Amém? E aí versículo 13 diz, ninguém de modo nenhum vos engane. De novo, ninguém vos engane. É interessante que é um tópico importante, onde você vê a fé é um tópico central na Bíblia, e aí você vê a contrapartida, não deixa ninguém te enganar, porque fé vem por ouvir a voz de Deus, de andar com Deus. Qualquer outro espírito, outra voz, outra instrução, outra coisa vai enganar você e vai tirar você da tua rota. Então ele está falando, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Amém? E como? Amém? A maldade, o que nós estamos vendo é tremendo. Versículo 8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Ou seja, olha o ambiente que nós estamos vivendo mesmo. Sinais, prodígios da mentira, com o objetivo de enganar e com todo o engano. Versículo 10. Todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E é interessante como nesse ambiente onde você vai ser enganado pelo que é falado e pelo que você vê. Amém? Sinais, prodígios, engano, coisas fora do comum, com o objetivo de enganar aquelas pessoas que não a amam. Existe algo, tem algo em relação ao amor, amém, do nosso coração. Se você opera no mental, nos sentidos naturais, o homem natural resiste às coisas de Deus. Amém? Que Deus guarde o teu coração. Deus guarda o teu coração, é ali que se crê, é ali que se ama, é aqui que Deus visita, é aqui onde Deus está, amém? Guarda o teu coração nessa hora. Porque as pessoas resistiram o amor da verdade. Amém? Você resiste o amor que existe na verdade, ou o amor da verdade, ou você não ama a verdade. Amém? Você pode ler de várias maneiras isso. Mas eu queria colocar nesse lado, nessa manhã, de novo, tocar nessa parte do amor de Deus. Amém. Deus é amor, Deus é verdade. Versículo 11, e por esse motivo Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. As pessoas resistem à verdade, e Deus disse, então abraça a mentira. Vai, segue. Amém. Aí você olha pessoas fazendo certas coisas e assim, amém, as pessoas só estão se afundando mais fazendo certas coisas. E aí você tem que pensar, a pessoa resistiu tanto a Deus que Deus está permitindo ela abraçar a mentira e afundar mais ainda. Amém? Não, amém? Nós não podemos brincar com as coisas eternas. Amém. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. As pessoas se deleitam com o fato de dizer, eu tenho a minha própria Deus, eu faço do meu jeito, e eu não preciso de Deus me dizer o que eu tenho que fazer. Amém. Então, esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Deuteronômio 30. Amém? Eu estou, na verdade, Marcos 12. Eu queria colocar esses versículos, esses textos. Amém? A palavra de Deus, ela prega por si só. Amém? Marcos 12. Deus te renove nessa manhã. Amém? À medida que a palavra de Deus está sendo pregada, amém, você não precisa esperar. A palavra de Deus está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus, quando ele encontra um coração sedento para ouvir a voz de Deus e a pregação do Evangelho, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado no nosso coração já. Amém. Amém? O Espírito Santo de Deus, quando Cornélio
ele diz assim: eis aqui nós estamos, Pedro, diante de Deus, humildemente, para ouvir tudo aquilo que Deus tem para você. E Pedro começa a pregar o Evangelho, a palavra de Deus, e quando ele falava ainda o Espírito Santo, amém, amém. Seja cheio do Espírito, seja renovado nessa manhã, sai desse lugar, amém, na força do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Marcos 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Lembra qual é a discussão que eles estavam tendo? E Jesus respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí os escribas chegaram e disse assim: qual é o principal mandamento, então? Jesus respondeu: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outra saída para a humanidade, meu irmão. Não existe outra saída. Não é várias interpretações, não existe várias denominações, não existe um só Deus. E é tempo de se voltar para o único Deus. Cada vez que alguém se volta, e meu irmão, o único Deus você identifica quando o teu coração se humilha. Você se rende diante da grandeza e do amor de Deus. Aí você encontra o único Deus verdadeiro. E aí ele diz: amarás, pois, se ele é o único Deus, amarás. Amém. Primeiro mandamento. O que para mim ainda é curioso, a lógica como Jesus explica e como fala. Amém. Se amar é uma coisa abstrata e sentimental, Jesus disse que amar é o primeiro mandamento. Amém. Ou seja, joga por terra todo esse sentimentalismo, essa coisa abstrata de que tu não ama, porque tu não sente, porque tu não faz isso. Amém. Não tem nada a ver com isso. Amar é um mandamento, amém, aos olhos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Não tem nada a ver com o que você sente. Amém. Você se volta para Deus de todo o teu coração. Amém. Tua vida vai ser transformada. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Amém. O que implica, o que nós estamos falando? Se Deus é o único Deus, você põe tudo o que você é em direção a Deus. Amém. A tua devoção, a tua vida, Deus é tudo para você. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a Bíblia é clara, nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Então você só pode amar o próximo se você operar no amor de Deus e tiver conhecimento do amor de Deus. É a única, amém? É a única chance. Eu, escriba, diz assim: muito bem, mestre, com verdade disseste que Ele é o único e não há outro senão Ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, diz: não estás longe do reino de Deus. Ou seja, Jesus confirmou a fala que amar a Deus de todo o coração excede o holocausto e sacrifício. E aí é impossível você não lembrar do que Samuel disse para Saul: Deus tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, senão que lhe obedeçam. Então, o que nós estamos falando? Amar a Deus e obediência a Deus, elas são inseparáveis. Então, nessa manhã, se você puder aprender, ou registrar, ou renovar essa realidade, não existe a possibilidade de amar a Deus e não obedecer a Deus. Ok? Obediência a Deus é o que prova o teu amor a Deus. Então, Deuteronômio 30, acho que é o meu último texto nessa série, depois eu
Vou fazer alguns comentários. Deuteronômio 30. Então a pessoa vai dizer assim: como é que eu posso amar a Deus com todo o meu coração, toda a minha alma, toda a minha força, tudo que eu tenho? Obedece a Deus com tudo que tu tem. Tu tem um objetivo: conhecer a Deus, andar com Ele. O que é relevante para nós é a nossa obediência à sandália de Jesus, é seguir a Ele. É só o que importa. O meu coração está devoto, consagrado à obediência a Cristo. Isso é amar a Deus. Amém? Deuteronômio 30, versículo 16. Versículo 16. Se guardardes os mandamentos. Quais são os mandamentos que Deus estava repassando para o povo? Que ames, essa é a instrução de Deus para o povo. Que ames o Senhor teu Deus, ames, amém, envolve o nosso coração, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passa a possuir. Então, quando a gente fala assim, quando a religião exige de nós obediência, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Deus começa dizendo, tem que amar a Deus e se apegar a Ele. Ele está falando do coração. Deus Ele quer o nosso coração. A bênção de Deus vem num coração rendido e devoto a Ele. Versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Como é que você escolhe a vida? Amando a Deus. Versículo 20. Amando o Senhor, teu Deus. Dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele. Você percebe? Ele envolve quem nós somos, o nosso coração. Você ama, você se apega, Deus é tudo. Deus é a tua vida. É mais do que o nosso intelecto. Ele vai afetar o teu intelecto num segundo momento, mas o teu coração tem que ser de Deus. Quando você canta, Cristo é tudo para mim. Amém. É o teu coração. Amém. Você sabe quando a pessoa canta algo. Amém. É interessante como você sabe quando a pessoa fala algo, fala das Escrituras, fala de versículos bíblicos, se ela está crendo e é do coração ou é da mente só. Amém. Ou é do coração. Amém. As coisas são sérias aí fora. Amém. A nossa resposta para esse constante aumento e crescimento da maldade e da dificuldade, da carnalidade e do pecado desse mundo é nos apegarmos mais a Deus, é andar mais perto dEle, é amar mais a Ele, é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa é a solução, essa é a contrapartida. Você vai olhando mais, o teu amor, a tua devoção, o teu coração tem que estar mais voltado. E como diz o texto que nós lemos, ajuda aqueles que estão na dúvida. Seja compassivo, mas não alivia, não existe outra solução. Amém. Amém? Então existe uma, eu vou ler um comentário sobre a presente época que nós vivemos. Alguns anos atrás. Esse ambiente de engano que nós vemos. Derek Prince fez esse
comentários, analisando e comparando. Ele estava comparando o que é o presente momento e o que acontece na igreja contemporânea, o que acontece na igreja atual e as manifestações e tudo mais, e o que acontecia na época. Amém. Ele fez a comparação na época dos grandes avivamentos, Finney, Whitefield e tudo mais. Então ele faz essa comparação. Ele estava comentando, eu queria ver alguns pontos que ele menciona. Eu anotei aqui. Então, e o tema, eu creio que é importante, porque o tema que nós estamos vivendo é isso. Nós precisamos ter a nossa fé, reparar as deficiências da nossa fé. E nós estamos lidando com um tempo de grande engano, onde você pode ver alguma coisa e dizer se é de Deus, se não é de Deus, e você, as pessoas estão abraçando qualquer negócio, Mas se você olha, o potencial de ser enrolado do ser humano é tremendo, que quando Deus estava na nuvem falando com Moisés, trovões e tudo mais, um pequeno demora, eles fizeram um bezerro de ouro. Esse é o quanto o coração do homem é suscetível ao engano, porque você quer algo imediato, e é essa a razão porque você precisa perseverar, e nós precisamos fortalecer uns aos outros. Não cai no engano do espontâneo, do agora, porque o inimigo diz assim, bom, esse Moisés aí, ou esse Deus que estava nos levando para a terra prometida, ele se foi, amém. Vamos voltar para o Egito e vamos adorar amém. Tremendo, porque é a rapidez com que o nosso coração é raso para as coisas de Deus, qualquer coisinha nos tira, nós ficamos bravos, nós ficamos indignados com Deus. Você já fala uma coisa contra Deus, amém. Eu tipo assim, amém. Nós não podemos deixar que pequenas coisas e as pressões desse mundo, rapidamente nos tiram de uma vida de fé, de consagração, de louvor, de perseverança e de falar a verdade de Deus. E desviar da tua fé. É facilmente, o ambiente que nós estamos vivendo facilmente nos desvia. E você precisa, meus irmãos, que seja um alerta nessa manhã. Você não está isento, é muito provável que você está enganado em algumas áreas da tua vida. E achando que está agradando. E Deus está sendo bondoso contigo. Ouve a voz de Deus. Amém. Comigo não, pastor. Não, eu sei o que eu creio, eu sei de onde eu vou, eu sei, tudo está bem. Meu irmão, esse é o maior engano, a gente achar que não precisa da graça de Deus e dobrar o joelho de manhã. O maior engano é manifesto quando você começa a falar por cima, desprezar as pessoas, e eu sei como é que é, e criticar, criticar Deus, a igreja, e essas coisas. É a maior prova que você está completamente enganado. A única coisa, que nós precisamos nessa hora, é sempre que tiver a oportunidade, dobra os teus joelhos, vai à presença de Deus, diz, Senhor, ser propício, nosso Senhor, me livra do mal, não nos deixe cair em tentação. Amém. Porque a carne é fraca. E Jesus disse, se você não vigiar, você vai cair. E meu irmão, graças a Deus pelo sangue, que se você cair, o Senhor me perdoa. Graças a Deus, lava meu coração. Amém? Amém? Então, nessa comparação, eu estava falando que as pessoas estão comparando, às vezes, muita coisa que acontece hoje em dia, as pessoas, é um cristianismo barato e raso. E vocês dizem, não, é igual sempre Deus fez e tudo mais. E uma das características, então, estava lendo alguns pontos das diferenças que acontecem em muitos dos moveres de Deus que aconteceram no passado. Todas essas pessoas, e eu estou falando desses John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, se você sabe, se você estuda o tópico de avivamento e mover de Deus, essas pessoas são centrais. Deus moveu grandemente em anos passados. E essas pessoas, ele estava querendo, a gente estuda isso nas nossas aulas, de escola bíblica, livros a gente lê. E você, olha, e qual é a função da instrução? É alertar para alguns desvios. E 3 pontos, eu queria destacar aqui. Todos eles, todas essas pessoas que viram grandes
manifestações sobrenaturais eram pessoas que tinham uma ênfase enorme, principal, na pregação da palavra de Deus. Amém. Nada acontecia senão horas e horas de ensino e pregação da palavra de Deus. Finney é um que disse: eu raramente ou normalmente falo por 1 hora ou 2 e prego a palavra de Deus antes de qualquer coisa. Quem hoje em dia sentaria para ouvir a pregação da palavra de Deus? Amém. Então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um barateamento das coisas de Deus. Nós estamos vendo, o que nós queremos é a sobremesa. Nós queremos, e nós estamos perdendo a base sólida. E é isso, o que nos sustenta é: se vocês atentamente ouvirem minha voz e fizerem o que eu vos mando, a casa não vai cair. Amém? Quem ouviria um sermão de 2 horas hoje em dia? Ninguém. Amém. Nós queremos coisa rápida, tapinha nas costas e uma benção. Amém. Mas essas pessoas, esses homens de Deus, pregavam a palavra na sua pureza, na sua essência. A palavra de Deus transforma. Amém. É uma das grandes marcas, amém, de não sermos enganados, é nós estarmos firmando a nossa vida na palavra de Deus e amando esse livro e ouvindo a voz de Deus. A segunda diferença: todos esses homens do passado, e a ênfase de Jesus e a ênfase de todos, amém, a ênfase é sempre um forte chamado ao arrependimento. Amém. As pessoas não se arrependem mais. Amém. Sempre que você ouvir a palavra de Deus, tem que produzir algo no teu coração de arrependimento diante da grandeza de Deus. Então, todas as pessoas que iam até Jesus, que iam, amém, e procuram Deus e querem algo de Deus, uma bênção de Deus, a primeira demanda é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos restaurar essa realidade que arrependimento é a entrada no reino. Amém. Você se arrepende diante da pregação do Evangelho, algo precisa sair de dentro do teu coração para você abraçar o Evangelho. Amém? Lembra, o inimigo vai fazer muitos sinais, prodígios da mentira, procurando enganar muitos. Amém? Tem um texto em Atos que a Bíblia fala que tempos de refrigério vão vir da presença de Deus. Amém. E às vezes você pega assim: não, nós estamos nesse tempo de refrigério só. Não, a Bíblia fala assim, que arrependimento vindo da parte de Deus, para que Deus possa dar tempos de refrigério. Se você ler o texto, amém, em Atos 3, primeiro ele está orando para que Deus nos dê um tempo de arrependimento. E assim Ele envia de sua presença o refrigério e o renovo. Primeiro, o arrependimento. Todo tipo de refrigério e renovo e coisas que nós estamos vendo por aí, que deixa de lado arrependimento, não é bíblico e não tem base bíblica. Okay? Esse é um dos fundamentos. Amém? Que Deus nos ajude. Nós estamos vivendo tempos de grande engano. Você tem que ter alguns sinais na tua vida, dizer assim: arrependimento, fé, palavra de Deus sendo pregada. Amém? E a terceira diferença, esses homens. É interessante esse detalhe. Não há nenhum registro nesse tempo de avivamento que aconteceu que essas pessoas impunham as mãos sobre as pessoas. O Espírito Santo descia sobre as reuniões quando a palavra de Deus estava sendo pregada. Amém. Não significa que não é bíblico, mas como nós estamos vendo, muito está sendo abusado na igreja.
Assim como palavra profética, todo mundo está falando em nome de Deus, todo mundo faz, todo mundo impõe as mãos. Amém. E uma das coisas interessantes, amém, que você pode... Amém, como você entende isso? Quando Cornélio abriu o coração dele para Deus visitar a casa dele, ele se humilhou diante de Deus, disse, nós estamos aqui diante de Deus para ouvir, amém, coração rendido. A Bíblia fala que Pedro, ele ainda falava quando o Espírito Santo caiu sobre eles, como em Pentecoste. Quem éramos nós para resistir a isso? Amém. Deus fez uma obra tremenda naquele lugar. Você pode ler depois Atos 3. Eu vou só mencionar para mim falar exatamente o que aconteceu. Atos 10, desculpe. Se me dão mais uns minutinhos, eu já vou indo encerrando. Atos 10. Quantos creem que nós precisamos de alguns trilhos nessa hora? Amém. Amém. Hoje em dia, mesmo, qualquer coisa é de Deus, qualquer coisa vai, todo mundo é Espírito. Amém. Amém. Deus nos livre. Amém. Nós precisamos ter alguns critérios. Atos 10 diz assim, versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Uma das grandes realidades que nós vamos ver nesse tempo do fim. A palavra de Deus estiver sendo honrada e pregada, o Espírito Santo de Deus vai se manifestar. Amém. Amém. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, você pode ter expectativa de receber a tua cura. Amém. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele veio para honrar Jesus, para levar você a Jesus, a conduzir a verdade. Amém. Quando a palavra de Cristo, o Evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus, pura como ela é, estiver sendo pregada, você tem que, e nós precisamos acostumar com essa realidade. Você está diante de Deus, Deus está tocando o teu coração. Amém. E essa é a diferença de você assistir uma pregação e fazer notas e aprender a informação do que está tendo comunhão com uma pessoa, se nós estamos diante de Deus. Amém? E nós precisamos ajustar o nosso coração. Eu vou insistir na minha frase que Deus falou conosco nesses últimos dias. As pessoas querem conhecer bastante, mas elas não querem amar. É quando você se coloca diante da palavra de Deus por amor a Deus que Deus toca o teu coração. Amém. Deus não quer encher a nossa cabeça de intelecto, de um monte de teorias e doutrinas. Deus quer o nosso coração. Amém. Amém. Dá o teu coração para Deus e você vai ver o que Deus vai fazer. Não tenta entender naturalmente. Abre o teu coração para Deus. Nesse exato momento, amém, quando nós estamos aqui, Deus está operando. Amém, as dimensões do que Deus faz na nossa vida são incalculáveis. Você pode usar o seguinte exemplo. Quando você estiver ao ar livre e cair chuva, a chuva desce direto para ti. Amém? Amém? Se você tiver ao ar livre e começar a chover, o que acontece? Você vem chuva direto do céu para ti, sem nenhum intermediário. Amém? Mas tem situações onde, por exemplo, as pessoas moram em lugares onde não tem água, não tem tratamento de água. A chuva cai, bate no telhado. O telhado sujo, calha, cai numa cisterna de concreto. E aquela água, então, você descobre que se você deixar aquela água um pouquinho parada, você tem vermes e tudo mais. A água que desceu do céu, ela é pura e benéfica. O canal contaminou, e isso é o que acontece. Nós estamos sujeitos, muitas vezes, ao canal está contaminando as pessoas. E, meu irmão, essa é uma maneira que o inimigo se aproveita, de liberar na vida das pessoas outro espírito que não o Espírito de Deus. Amém. Muito é feito que não é do Espírito de Deus. E você vai ver, existem manifestações no meio da igreja que não são de Deus. Essa é a razão porque você vai, as pessoas não deixam. Você vai, qualquer reunião séria, não deixa ninguém pôr as mãos nos outros. Eu não conheço a pessoa, não sei quem é. Amém. E muito dos lixos que a gente carrega foi porque alguém resolveu. Amém.
Mas se achar espiritual e meteu a mão em você e orar por você, e você recebeu, porque você é ingênuo. Amém? E meus irmãos, a ingenuidade do coração do homem abre você para um monte de lixo. É impressionante, as pessoas estão loucas, querendo logo botar as mãos. Não. Eu não sei onde é que essas mãos foram parar, é o que fizeram. Amém? E essa é a questão. A chuva e o mover de Deus e o que Deus faz é puro e perfeito. O canal contamina. Amém? Amém? Hoje em dia, nós precisamos ter, Deus está restaurando a sua noiva, amém? Sua igreja. Ele não vai deixar qualquer coisa passar, amém? Mas é bíblico impor as mãos? Sim, é bíblico impor as mãos. Tem um outro texto que eu posso citar para vocês, em Atos 8, que diz que Pedro e João foram enviados a Samaria, porque a igreja lá recebeu a palavra de Deus e o batismo, mas não tinham recebido o Espírito Santo. E aí o que acontece? Eles foram enviados lá, e aí o que acontece? Eles perguntaram, vocês receberam o Espírito Santo? Não, nem sabíamos que existe. Aí o que é a palavra de Deus? E eles, impondo as mãos, receberam o Espírito Santo. Então é bíblico, ok? Mas esse ato de impor as mãos e receber o Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Simão, o mágico, viu e disse, eu quero esse direito, eu pago para me impor as mãos e liberar o Espírito Santo. E Pedro disse assim, o teu dinheiro vai contigo para o inferno, porque o teu coração não é puro para administrar a santidade do que nós estamos fazendo aqui. E meus irmãos, amém? Você não precisa achar que tudo que é feito é puro, amém? Quantas pessoas, amém? E aí você vê alguém, o apóstolo se levanta e diz assim, não. Pastor, mas todo mundo impõe as mãos, todo mundo é cristão, todo mundo tem Espírito Santo. Não, amém? Amém. Nós precisamos ter um pouco de ordem, nós estamos vendo como o engano e como as coisas têm acontecido hoje em dia, amém, no meio. Então, impor as mãos é algo bíblico, com certeza, amém. Mas tem muitas coisas que estão sendo feitas, porque o canal está corrompido. Deus nos abençoe e nos guarde, amém, nessa hora. Algo é transmitido pelas mãos das pessoas, meus irmãos. As pessoas no mundo, nas religiões pagãs, elas impõem as mãos sobre as pessoas também. A grande questão, e a questão importante que permanece, essas mãos são canais puros, através dos quais somente o Espírito Santo, Deus, está sendo liberado. Essa é a questão. Amém. Pedro disse para Simão, o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, o coração que não é reto, que impõe as mãos a alguma coisa, que não só o Espírito Santo está sendo liberado. Mas nós precisamos cuidar. Amém. Esse é o ambiente que nós vivemos. E a outra coisa, e eu quero ir concluindo, nós estamos bem aqui, se vocês me darem uns minutinhos, que é, de novo, é um motivo de grande engano, é essa interpretação, que eu já toquei nesse assunto, sobre a grande ênfase no amor. Amém. Amém. Amor é a maior coisa que existe. O problema é que as pessoas nem sempre têm uma clareza sobre a natureza do amor descrito nas Escrituras. Amém. Então, muito é dito em nome do amor, em nome da tolerância. E, meu irmão, essa é uma área de grande engano. E as pessoas normalmente, e uma das coisas que eu aprendi na vida, amém, na prática e sofrendo, amor não se cobra, amém. Amém. Tem que me amar, amém. Amém. Não faz sentido nenhum, amém. Amém. Normalmente quem cobra é porque não libera, amém. Então, antes de tudo, primeiro eu queria esclarecer, amém, eu estou aproveitando esses momentos para falar algumas coisas
posicionar a nossa vida e ajudar os irmãos. Amém? É um tempo de grande engano. Mas espero que essas coisas ajudem você a se posicionar, onde você vai, o que você quer, que vai impor as mãos sobre a minha. Amém? Não deixe as pessoas. Amém? Não. Amém? Eu não, amém? E as pessoas são tão ingênuas. Amém? E aí você não sabe. Amém? Tem pessoas que falam uma língua falsa e acham que estão falando em línguas, que receberam algo, outro espírito. Amém? Se você for analisar o que tem, amém, o que tem, amém, manifestações e certas coisas, amém, receberam um outro espírito, e a pessoa não consegue entender, não, mas isso é de Deus, isso é de Deus. Não, não é de Deus. Mas tudo é de Deus. As pessoas são ingênuas. Não, porque alguém impôs as mãos. Amém. Deus vai restaurar a sua noiva, meus irmãos, e nós vamos ver muito disso. Amém. Uma noiva pura. Cuida quem impõe as mãos na sua cabeça. Amém? Amém? Então, para a gente clarear alguns pontos, um ponto a mais. Qualquer forma ou tipo de amor que não resulta em obediência é um amor não bíblico. Amor sempre resulta em obediência. Então, nós estamos falando do amor bíblico na igreja. Amém? Amor implica em obediência. E só para lembrar esse outro ponto que eu falei, às vezes a pessoa tem alguns problemas que não consegue se virar, mas se você for olhar, alguém colocou a mão sobre ela e liberou algo. Amém? Deus nos livre. E por isso que eu estou dizendo, meu irmão, nessa manhã, Deus te liberta, em nome de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Não é só para você ficar preocupado. Hoje, na presença de Deus, que o Senhor quebre todo o jugo e toda a influência na tua vida. E que você tenha, amém, não só um coração, mas o entendimento de que, Senhor, eu quero só o que vem de Ti. Amém? Eu quero o Teu Espírito só. Amém? Então, João, vamos ver nossos últimos versículos. João 14. Aquele que é importante nós lermos. Estamos concluindo. Amém. Isso ajuda, meus irmãos. João 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então você ama Jesus, você ama a Deus, guarda os mandamentos. João 14, 15. Não precisa dizer muito mais do que isso, né? Então como você pode olhar para uma pessoa e dizer que ela ama a Deus se ela cumpre os mandamentos? Se ela cumpre as ordenanças que Deus traz. Pastor, você não pode questionar o meu amor de Deus. Não, pelas Escrituras eu posso. Se você não cumpre as Escrituras, você não ama a Deus. Amém. Amor bíblico, por definição, ele implica obediência. E amém, esse texto diz assim, se você percebe, diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E é interessante que amém, a tradução significa assim, se você ama a Deus, realmente o amor de Deus foi derramado no teu coração, você vai guardar os mandamentos. Essa é a prova de que você ama a Deus. E não é uma questão se você vai guardar, amém, os mandamentos. É como se você dissesse, se você experimentar o amor de Deus, você não tem outra saída, você vai devotar a tua vida a Ele. E essa é o desejo do coração de Deus, nós temos um encontro com o amor dEle e com o que Ele fez por nós. Porque se você amar a Deus e tiver um encontro com o verdadeiro amor de Deus, você vai cumprir as Escrituras, você vai ter prazer nas Escrituras e obedecer a voz de Deus. Amém? Então, se me amais, você vai querer, e eu oro, meus irmãos, nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus renove você, visite você, abre o teu coração e toque o teu coração, amém? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Então, parte dessa ministração de Deus no nosso coração é o amor de Deus vai ser derramado no teu coração. E meu irmão, quando você é tocado pelo amor de Deus, você não precisa ninguém dizer, você vai seguir o Mestre, amém? Amém? Você vai seguir o Mestre. Se você virar a página,
Qual é a evidência? Para deixar bem claro, qual é a evidência de que você ama a Deus? É que você está guardando os mandamentos dele. Essa é a evidência do amor. Virando a página, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E 1 João 5, 3, diz assim, esse é o amor de Deus, que guardeis os seus mandamentos. 1 João 5, 3. Então, para você, se você quiser saber o que é amor bíblico, amar a Deus, 1 João 5, 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Esse é o amor de Deus. Então, para a gente ir concluindo, qualquer tipo de amor que não resulta em obediência à vontade de Deus revelada nas suas Escrituras, não é um amor bíblico. É um amor falso, um substituto. É um engano. E o amor que Deus tem por nós, muitas vezes, amém, se manifesta ou se expressa em correção a nós. Amém. Apocalipse diz assim, versículo 3, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Então, amém, o que nós precisamos é ter base bíblica nessa hora de grande engano. Nós temos tido, amém, talvez um problema no ser humano de tentar alcançar as promessas de Deus, nos desviando das condições básicas, que é um coração de arrependimento e rendição. Isso é, por definição, um grande engano. Achar que você pode acessar Deus e as suas promessas sem arrependimento, sem rendição, sem obediência a Ele. Qualquer tipo de amor que se coloque entre você e Deus, ele é ilegítimo. Qualquer tipo de amor que se diz por aí, que tira os teus olhos e o teu coração de uma obediência a Deus, é ilegítimo e não vem de Deus. Então, para nós concluirmos, se você, de qualquer maneira ou outra, em algum momento da tua vida, teve uma experiência com o amor de Deus, e essa é a bênção de nós tomarmos a ceia, amém, de experimentarmos da grandeza do Calvário. Essa é a razão porque você não pode não colocar a tua vida e basear a tua vida no Calvário. Que é a maior expressão do amor. Deus amou de tal maneira o mundo, que deu o seu Filho. Amém. Que o Senhor, amém, imprima no nosso coração, nos nossos olhos, na nossa mente, na nossa vida, em todos os lugares, o quanto Deus te ama.